Você já ouviu falar do Titanic, aquele imenso navio cujo naufrágio é famoso há décadas? É uma história repleta de mistérios que fascinam gerações. No entanto, já se questionou por que o Titanic nunca foi recuperado do leito oceânico? Esta é a questão que investigaremos hoje. Portanto, acompanhe-me enquanto exploramos os detalhes sobre esse navio e os motivos pelos quais permanece submerso nas profundezas do mar até os dias atuais. No dia 15 de abril de 1912, ocorreu o trágico naufrágio do Titanic, então o maior navio da sua época, que afundou completamente, encontrando seu destino no fundo do mar. Apesar de muitos filmes terem sido produzidos para narrar a história do navio que se acreditava inafundável, a realidade foi cruel, ele sequer conseguiu concluir sua viagem inaugural. Naquela época, o Titanic ostentava o título de maior navio de passageiros do mundo, transportando a bordo mais de 2.000 pessoas. No entanto, quando o desastre ocorreu, a tragédia foi imensa, pois apenas aproximadamente 700 pessoas conseguiram ser resgatadas. Naquela época, viajar no maior navio do mundo era um luxo reservado apenas para os mais abastados. Então, quando o Titanic afundou, levou consigo não apenas vidas humanas, mas também todos os pertences das pessoas a bordo, incluindo dinheiro, carros, roupas e até mesmo joias de grande valor. Estima-se que o navio carregava uma verdadeira fortuna em joias, avaliada em torno de 300 milhões de dólares. Essas perdas foram devastadoras para os parentes das vítimas, que ficaram profundamente entristecidos pela perda de seus entes queridos. No entanto, mesmo em meio ao luto, eles não puderam ignorar a presença de uma verdadeira fortuna no fundo do mar, pertencente às vítimas e seus familiares. Portanto, muitos parentes clamaram pelo resgate do Titanic, na esperança de recuperar o que estava lá, pertences, joias, heranças familiares, enfim, o dinheiro. Além do valor material, há um valor emocional inestimável ligado a esses objetos, que remontam aos entes queridos. Apesar da tristeza pelas perdas, muitas pessoas não estavam dispostas a abrir mão da fortuna que estava no fundo do mar, nem a deixar para trás os laços emocionais com os entes falecidos. Diante desse cenário, muitas pessoas clamaram pelo resgate do Titanic à superfície. No entanto, por que ele permaneceu lá, no fundo do mar? Apesar da riqueza que repousava no navio, trazê-lo de volta não era uma tarefa viável. O dilema, pessoal, é que durante muitos anos, a localização precisa do Titanic permaneceu desconhecida. E você deve estar se perguntando como é possível perder um navio tão colossal assim, não é mesmo? Não havia coordenadas registradas do local do naufrágio. O problema é que o Titanic não afundou em uma baía pequena, mas sim no meio do vasto Oceano Atlântico Norte, o que tornou a situação ainda mais complicada. Apesar de suas imponentes dimensões de quase 300 metros, localizar o Titanic não foi tarefa simples. O fato de o navio ter afundado diretamente para o fundo do mar tornou as buscas ainda mais desafiadoras. Embora os operadores de rádio tenham enviado a localização exata do naufrágio, o grande problema foi que, uma vez que o Titanic começou a afundar, ele poderia ter se deslocado para qualquer direção. Além disso, a divisão do navio ao meio complicou ainda mais os esforços de busca. Apesar desses obstáculos, persistia o desejo de trazer o navio de volta à superfície. Mesmo sem saber sua localização precisa, várias ideias foram sendo concebidas para resgatá-lo. Compreensivelmente, a presença de uma fortuna no navio tornava o resgate uma empreitada muito atrativa, não é mesmo? No entanto, essa não era uma missão simples, pois mesmo encontrando o navio, ele era imenso e pesado, além de estar submerso. A tarefa estava longe de ser fácil. Uma das propostas que surgiu para resgatá-lo envolvia o uso de submarinos equipados com eletroímãs para trazê-lo de volta à superfície. No entanto, enquanto se discutia essa possibilidade, o mundo foi abalado pela Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o que acabou por fazer com que a ideia de resgatar o Titanic fosse temporariamente deixada de lado. Em 1953, o interesse em torno do Titanic ressurgiu quando uma empresa britânica especializada em construção naval tentou mapear o leito oceânico no local onde se acreditava que o navio havia afundado, na esperança de encontrar o Titanic. No entanto, essa iniciativa também não obteve sucesso. Em 1966, o inglês Douglas Bull iniciou um projeto de 5 milhões de dólares com o objetivo de localizar o Titanic. Ele estava determinado a resgatá-lo a qualquer custo, mas todas as ideias e propostas apresentadas para trazer o Titanic de volta se mostraram inviáveis. É interessante notar que, apesar do desejo de resgatar o Titanic, durante anos, a localização exata do naufrágio permaneceu desconhecida. Somente em 1985, o Titanic foi finalmente descoberto, graças ao uso de um dispositivo à prova d'água chamado Argo. Os destroços do navio estavam dispersos por uma vasta área de 1.700 metros quadrados e encontravam-se a uma profundidade impressionante de quase 4.000 metros. Essa profundidade extrema e a vasta área de dispersão explicam por que o Titanic permaneceu escondido por tanto tempo. É importante notar que o bico do navio era tão pesado que o fez afundar ainda mais no leito marinho.
Assim, o navio ficou enterrado no fundo do mar, com uma parte a cerca de 800 metros de distância. Próximos a essa área, encontravam-se os destroços da parte central do casco do navio. O Titanic se fragmentou em vários pedaços, e ao redor dessas estruturas maiores, havia uma variedade de objetos pequenos, como pratos, castiçais e outros itens que faziam parte do navio. Muitas vezes, esses objetos estavam surpreendentemente bem preservados. No entanto, lamentavelmente, o próprio navio estava completamente destruído. Devido ao longo período submerso, o navio estava em estado de deterioração avançado. Foi colocado um aviso para desencorajar qualquer tentativa de perturbação dos destroços. Após sua descoberta, o Titanic foi minuciosamente estudado, principalmente com o intuito de planejar sua recuperação. No entanto, concluiu-se que o tempo prolongado sob a água comprometeu severamente a integridade estrutural do navio. Tentativas de resgate resultariam na fragmentação do casco em múltiplos pedaços, que permaneceriam no leito marinho. Dada a condição deteriorada do navio, qualquer esforço nesse sentido poderia simplesmente desintegrá-lo, sem trazer benefício algum. Como mencionei, diversas tentativas foram feitas para trazer o Titanic de volta à vida, mas infelizmente a maioria delas se mostrou inviável. Algumas propostas, como congelar todo o casco com nitrogênio líquido para fazê-lo flutuar como um bloco de gelo, ou encher o navio com bolinhas de ping-pong para fazê-lo flutuar, foram sugeridas. No entanto, apesar da criatividade por trás dessas ideias um tanto excêntricas, a condição debilitada do navio significava que qualquer esforço seria em vão. No final das contas, qualquer tentativa de resgate acabaria por deteriorar ainda mais o Titanic. Inevitavelmente, ele se tornou um patrimônio histórico no fundo do mar. Assim, os pesquisadores decidiram deixá-lo lá, acreditando que essa seria a melhor forma de preservá-lo. No entanto, mesmo permanecendo submerso, o navio está gradualmente sendo consumido pelo tempo. Contudo, o local onde repousa começou a se tornar uma atração turística, com mergulhadores explorando os destroços do Titanic e até mesmo levando partes como lembrança. E isso, é claro, acelera sua deterioração. Mas ao invés de apenas visitar o Titanic no fundo do mar, algumas pessoas acabavam levando fragmentos como prova de que estiveram lá. Mas convenhamos, não seria melhor apenas uma simples foto? O navio afundou com muitos itens valiosos que agora desapareceram, roubados por turistas. O símbolo do navio e até mesmo um farol do mastro sumiram. É certo que alguém se aproveitou disso, afinal, quando o navio afundou, esses itens estavam lá, no fundo do mar, mas agora não estão mais. Em 2004, foi firmado um acordo internacional para proteger o local do naufrágio do Titanic, visando sua preservação e proteção. Em 2012, o navio passou a ser protegido pela Unesco, tornando-se impossível retirá-lo do fundo do mar, pois agora é considerado um patrimônio protegido. Assim, o Titanic se tornou uma herança cultural que permanece no fundo do oceano, destinado a permanecer lá até desaparecer completamente. De acordo com cientistas, o que resta do navio pode se deteriorar naturalmente nos próximos 20 a 30 anos. Após um século no fundo do mar, o Titanic está praticamente irreconhecível hoje em dia e daqui a alguns anos, será ainda mais deteriorado, restando apenas alguns fragmentos, castiçais e pratos. Mas, sinceramente, é melhor assim, não é? Se tentassem trazê-lo à superfície, iria se desintegrar rapidamente. É preferível deixá-lo lá, preservado pelo tempo que for necessário. Afinal, ninguém vai se atrever a mexer lá agora que está sendo protegido. Acho que não seria sensato ir lá e roubar o que é do Titanic. Então, pessoal, gostaram dessas curiosidades? Deixem nos comentários quais curiosidades vocês desejam. Nos vemos na próxima expedição desconhecida.